Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula online de História. Eu sou o professor Racildo, professor da disciplina, e hoje eu estou aqui para fazer a correção da atividade que foi enviado na última aula, junto com o texto de fundamentação e o vídeo explicando o conteúdo, tá ok? Hoje, então, nós vamos responder a atividade que fala sobre o governo geral. Como vocês puderam observar, as 4 primeiras questões são questões objetivas, diretas, de múltipla escolha, né? Observem aqui. Os governos gerais foram instituídos como única solução política administrativa viável para a colonização efetiva do Brasil na segunda metade do século XVI. Por quê? Bem, vamos observar que o enunciado da questão já nos dá algumas dicas, né? Ele já nos dá umas dicas bem valiosas para respondermos, né? O governo geral foi instituído como única solução política e administrativa. Bem, se nós lembrarmos as aulas anteriores, nós vamos nos ater ao fato de que antes dos governos gerais serem instalados aqui no Brasil como um sistema político e administrativo, tentou-se o sistema de capitanias hereditárias que fracassaram por N fatores, como nós já vimos nas aulas anteriores, né? Se você não está lembrado, volte lá nas aulas anteriores, aos textos de fundamentação e aos vídeos que explicam o conteúdo, tá ok? Vamos então. Após o sistema de capitanias hereditárias falhar, o rei de Portugal começa a estabelecer um novo modelo político-administrativo, o chamado governo geral. O governo geral ele é uma forma efetiva de colonização porque ele literalmente é o primeiro passo para a colonização brasileira. A partir desse momento, 1548, nós vamos ter a chegada de colonos ao nosso território em uma maior quantidade. Não é que não houvessem colonos, haviam, porém era muito reduzido, porque o sistema de capitanias não foi forte o suficiente para impulsionar a colonização efetiva do Brasil, tá? E aí nós temos aqui o seguinte questionamento. Por que foi utilizado o sistema de governos gerais? Bem, a resposta correta é a letra D, porque o governo geral ele centraliza a administração. Ao contrário das capitanias hereditárias, onde cada capitania tinha um líder, um centro administrativo próprio, um sistema econômico próprio, um sistema legal próprio, porque tudo isso cabia ao capitão donatário. O capitão donatário era responsável por estabelecer as normas políticas e administrativas para a sua capitania, ou seja, durante as capitanias hereditárias nós tínhamos um governo descentralizado, né? Já durante o governo geral, nós não temos um governo descentralizado. Nós temos um governo com características centralizadora e absolutista. Lembrando que a Europa, naquele período, vivia sobre a égide dos governos absolutistas. Portugal era um desses países que vivia com uma monarquia absolutista. Então, observem que o governo geral ele vai centralizar a administração e o controle político da colônia, tornando a colônia mais parecida com a metrópole absolutista. Tá ok? Então, a resposta correta da questão número 1 é a letra D de dado. Vamos analisar aqui a letra A. A instituição do sistema em 1548 suprimiu definitivamente a divisão da colônia em capitanias hereditárias. Não suprimiu. As capitanias continuaram existindo, porém elas perderam importância política administrativa, assim como os capitães donatários também tiveram seu poder reduzido.
Letra B. O governo geral representava a centralização política e administrativa da colônia, que se tornava imperativa pelo sucesso da maioria das capitanias hereditárias. Se nós parássemos aqui, nesse ponto, o governo representava a centralização política e administrativa da colônia. Até esse ponto está correto. Porém, como nós vimos nas aulas anteriores, esse sucesso da maioria das capitanias hereditárias está totalmente equivocado. Não ocorreu esse sucesso, muito pelo contrário. Apenas 2 capitanias, Pernambuco e São Vicente, prosperaram. Todas as outras acabaram fracassando. Então, a letra B também está errada. Letra C. O risco crescente criado com a autonomia excessiva das capitanias hereditárias levou o Estado metropolitano a organizar o governo geral para substituí-las. Vejam, não houve uma substituição das capitanias hereditárias, as capitanias continuaram existindo, os capitães donatários continuaram existindo, porém com poderes reduzidos. E muito menos o risco crescente de autonomia. Como nós vimos, as capitanias hereditárias fracassaram, então elas não tinham autonomia. Elas, muito pelo contrário, elas eram muito necessitadas do apoio do rei de Portugal. E a letra E, o governo geral constituía-se em nível político como um regime descentralizado. Não. Descentralizado são as capitanias hereditárias. O governo geral é centralizado. Afinal de contas, quando Tomé de Souza chegou ao Brasil, ele centralizou a administração política em suas mãos. Obviamente, a única resposta que poderia estar totalmente correta é a letra D, como eu já havia informado a vocês. Questão 2. A centralização política administrativa do Brasil colônia foi concretizada com a criação do Estado do Brasil, a instituição do governo geral, C. A transferência da capital para o Rio de Janeiro, D. A instalação do sistema das capitanias hereditárias e letra E. Política de descaso do governo português pela atuação predatória dos bandeirantes. Qual dessas alternativas está correta? Obviamente, já comentei isso na questão anterior, letra B, a instituição do governo geral. Quando o governo geral foi estabelecido, nós tivemos a centralização política administrativa no Brasil colônia, na mão dos governadores gerais, tá ok? Questão 3. A instalação do governo geral em 1549 contribuiu para a colonização do Brasil. Passasse de transitória para efetiva. Havia um forte motivo que alimentava as esperanças dos portugueses. Os espanhóis nas terras vizinhas encontraram o que buscavam. Ao tomar medidas procurando assegurar a posse do vasto território, a coroa portuguesa estava motivada pelas notícias sobre... Bem, o que motivou o desejo de efetiva posse do Brasil para os portugueses? Como nós vimos, eles foram influenciados por descobertas que ocorreram na América Espanhola. A América Espanhola é aquela região que havia sido colonizada pela Espanha. Lá na América Espanhola, nós vamos ter a descoberta de metais preciosos, nós vamos ter descoberta de ouro e prata. Até porque o ouro e a prata já eram metais utilizados pelos índios, que viviam na região da América Central, os incas, os maias, os incas mais a América do Sul, mas os maias e os astecas já utilizavam os metais, já haviam dominado a metalurgia de ouro, prata e etc. Portanto, quando os espanhóis chegaram nessa região, eles acabaram encontrando ouro em grande quantidade, em abundância. E isso despertou o interesse português. Os portugueses pensaram, ora,
Eles encontraram ouro em terras vizinhas às nossas. Por que que nós não podemos encontrar ouro também? Então, nessa busca por metais preciosos, foi um dos fatores, a busca por metais preciosos foi um dos fatores para a implementação do governo geral e de uma colonização efetiva aqui no Brasil. Então, motivados pela descoberta de metais preciosos, os portugueses começaram a efetiva colonização no território brasileiro. Ok? Resposta correta da questão 3 é a letra E. Questão 4. O rei Dom João III faço saber que Tomé de Souza, fidalgo da minha casa, que ordenei mandar fazer nas terras do Brasil uma fortaleza e povoação grande na Baía de Todos os Santos. Tenho por bem enviar-vos por governador das ditas terras do Brasil. Regimento de Tomé de Souza, 1549. Esse é um trecho da carta que nomeava Tomé de Souza como primeiro governador-geral do Brasil. As determinações do rei de Portugal estavam relacionadas à letra C, a um projeto que abrangia conjuntamente a exploração agrícola, voltada para a cana-de-açúcar, a colonização, essa colonização motivada pela descoberta de metais preciosos lá nas terras espanholas, e a defesa do território. O governo geral, então, foi criado para motivar a agricultura, a colonização efetiva e a defesa do território brasileiro. Por que essa defesa? Como eu já havia comentado nas aulas anteriores, o litoral brasileiro era constantemente visitado e saqueado por outros europeus, como franceses, espanhóis e holandeses, por exemplo, e também essa defesa está ligada ao combate aos índios, aos nativos que aqui viviam, que eram considerados selvagens, portanto deveriam ser combatidos. Então, para que criou-se o governo geral? Para incentivar a agricultura, nesse primeiro momento voltado para a cana-de-açúcar. Posteriormente, nós vamos ter o cultivo do algodão, do tabaco e de outros produtos, voltado o governo geral para uma efetiva colonização e para a defesa do território. Essa é a resposta da questão 4, letra C. E a questão 5, eu pedi para vocês fazerem um pequeno mapa mental, destacando as características das capitanias hereditárias e do governo geral. Informações tais como capitanias hereditárias, governo descentralizado, a presença do capitão donatário, falharam as capitanias hereditárias, apontar os motivos que levaram a esse fracasso, como, por exemplo, o pouco investimento, a vinda de poucos fidalgos, poucos capitães donatários para o Brasil e etc. Governo geral, você poderia colocar sistema político-administrativo centralizado, é uma característica. Presença dos governadores gerais, como Tomé de Souza, Mendes Sá. Você poderia colocar também efetiva colonização e etc. Você poderia colocar N características das capitanias hereditárias e do governo geral. Tá ok? Eu espero que eu tenha sanado qualquer dúvida que tenha ficado. Se você não entendeu ou está com dificuldade ainda em alguma parte deste conteúdo ou do conteúdo anterior, entre em contato, mande mensagem, me procure, que eu estarei aqui aguardando o contato de vocês e pronto para responder a qualquer questionamento. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.